Oi, pessoal, tudo bem? Beth Amalfi aqui falando com vocês. E hoje dando continuidade, ao nosso curso infinito que nunca vai ter fim, porque a gente vai estar sempre falando com vocês a respeito de magia, né? E magia é um assunto infinito, né? De diversas maneiras, né? A magia está em todos os lugares, né? Então, essas aulas que nós estamos dando aqui, elas não vão ter fim, né? Porque o intuito desse canal é exatamente isso, né? Levar conhecimento para todo mundo. E hoje a aula eu acredito que talvez seja um pouco longa, porque vamos estar falando do Deus e da deusa, né? Então é um assunto meio complexo. Então a gente gostaria de falar para vocês que são energias, né? Não existe um deus ou uma deusa sentado num trono, ditando regras, né? Lá de cima, observando o que você faz, o que você deixa de fazer, né? Então, as pessoas elas ficam num medo e elas não vivem, porque na cabeça do brasileiro, né, e de de outros lugares, de outros países, eles vivem embaixo do medo, embaixo de um Deus ditador, né? Porque é ditador, né? Se a gente for avaliar, que coloca regras, que brinca, né? Que faz de vocês brinquedos e peças de um tabuleiro, de um jogo. E hoje a gente vai estar desmistificando um pouco isso, porque tem algumas incoerências, porque se a gente fosse falar sobre a origem, né? Do planeta, dos planetas, da Terra, do ser humano, dos animais, a quem a gente poderia atribuir a origem? Quem deu a luz? Quem se fez, né? Quem deu origem à natureza? Porque se a gente for ver, se a gente fosse avaliar, né, assim, no momento drástico, a gente fosse avaliar de uma forma muito mais racional, não seria Deus, né? Seria a deusa. Porque eu nunca vi homem dar luz. E todas as coisas que existem, né? É o feminino, é o sagrado feminino que produz, que multiplica. Então, existe uma incoerência dentro do livro, da Bíblia, né? Porque vocês sabem, né? Tiraram a metade da Bíblia, ou mais que a metade da Bíblia. Se dizem que o que a gente tem de conhecimento desses livros todos é 10% e nem isso, né? Dizem que a Bíblia eram 80 volumes do que se conhece. E foram tirando, até que se chegou, os últimos livros, né? Foi de Adão e Eva, e o livro de Enoque, né, que foram retirados da Bíblia, porque as pessoas não querem que você saiba. Jesus ter sumido da Bíblia, vocês repararam que Jesus some, né? Quando dá 12 anos, Jesus desaparece e ele retorna com 33 anos. Por que será que Jesus desapareceu? Por que a gente não tem esse conhecimento? Por que foi retirado esse trecho da Bíblia? Esse belo trecho da Bíblia, né? São quantos anos de sumiço? 21 anos? Então, são coisas que não cabe a gente hoje estar adentrando sobre esse assunto, mas mais para frente eu gostaria de falar com vocês sobre Jesus, a origem de Jesus, a infância de Jesus, quem era José, quem era Maria, né? Porque tem, né? A gente tem conhecimento, né? Dessas escrituras, e um dia eu vou estar trazendo aqui para vocês. Eu sei que é polêmico, eu sei que muitas pessoas elas têm medo de encarar algumas verdades, né? Porque na verdade eu nem gosto de usar isso, acho que eu já comentei com vocês esse termo, não gosto de ouvir verdades. A questão não é essa, é que são coisas que são comprovadas e de repente vai de encontro com o que está escrito na Bíblia. Às vezes não combina, não tem nexo, não tem sentido. E muito do que está na Bíblia não são pessoas reais, né? Aquilo é o inconsciente falando com o consciente.
Quem fala muito bem disso é Neville Goddard, né? Se vocês puderem assistir, tem muita coisa de Neville Goddard aqui no YouTube. E vocês vão começar a entender, né, essa questão de Jesus, de uma forma muito mais otimizada, né, mais movimentada, uma coisa mais ampla, uma coisa mais legal. Mas vamos começar a falar da deusa, né? A deusa, quem é a deusa? O que é a deusa? Enfim, a deusa é a natureza, a energia, o sagrado feminino. A deusa está dentro de nós, ela está dentro de tudo, é o lado receptor do universo. A deusa é a noite, as trevas, a deusa é a lua, ela traz o amor, a essência, a magia, traz o sentimento que invade nossa alma e traz a beleza. Então a deusa, ela está na natureza, em tudo que a gente vê, né? Então tem essa energia, esse movimento, né? Por isso que a deusa, ela tá muito atrelada. Quando a gente fala de natureza, a gente já fala da mãe natureza, aquela que abraça, aquela que está junto. E ela também é vista quando a gente olha a cidade, as montanhas, ela é vista na amplitude. Quando a gente sente a deusa dentro de nós, é quando a gente tem sabe aquela sensação de preenchimento dentro da gente? Quando a gente olha para o horizonte, quando a gente olha para o céu, a gente vê aquele infinito, né? Aquela coisa que abraça a gente. Quando a gente está olhando, a gente sobe a montanha, olha aquela imensidão. Então é nesse momento que a deusa invade, né, o nosso ser, a amplitude da vontade e do poder. Explorar a presença da deusa em nossa jornada é descobrir um oásis espiritual. O seu poder é representado de diversas maneiras nas culturas. Ao redor do mundo, é uma fonte inspiradora, né? Inspiradora de fortaleza. Como, por exemplo, no Brasil, ela é representada por Nossa Senhora da Aparecida. Então, no México, a Guadalupe, Portugal, Nossa Senhora de Fátima, e tem tantos outros exemplos, né, que a gente vê essa figura, essa energia da deusa representada. Agora, na bruxaria, a figura da deusa é desempenhada num papel assim, muito sagrado, né? Ela é o centro da bruxaria. Então, quando a gente fala de bruxaria, a gente fala da deusa, né? A deusa é a que comanda, é a que está acima. A deusa representa a divindade feminina, sendo adorada como fonte primordial de toda a criação, a Mãe Terra, a personificação do ciclo da vida, da morte e do renascimento. A bruxaria, em suas diversas tradições e formas, frequentemente reconhece essa dualidade divina, né? Equilibrando a energia da deusa com o Deus. E que, na verdade, um não vive sem o outro. Então, não existe Deus sem a deusa e nem a deusa sem o Deus, assim como não existe o sol sem a lua e nem a lua sem o sol, o dia e a noite. Enfim, a gente fala muito da dualidade, né? Essa concepção reflete na compreensão de que ambos os princípios, tanto o feminino quanto o masculino, são essenciais para a harmonia e o equilíbrio do universo. Então, sem um, o outro não existe. E quando isso ocorre, nunca ocorre, mas se ocorresse, haveria um desequilíbrio muito grande e seria um caos completo, né? E a deusa é adorada em várias formas e manifestações, cada uma representando o aspecto específico da sua natureza. Algumas tradições da bruxaria, por exemplo, honram diferentes fases da deusa, como, por exemplo, a donzela, a mãe e a anciã. Então, a deusa, ela passa por essas 3 fases, né? Correspondendo aos diferentes estágios da vida. É a jornada da lua. A donzela, vamos falar um pouco da donzela agora para vocês entenderem esses ciclos, né? A donzela representa a juventude,
é aquela que traz a vontade, o dinamismo, traz também a inocência, a pureza, mas traz a busca pela evolução, a promessa de recomeços, de novas situações, é associada à lua crescente e à primavera. Agora, a donzela é o primeiro estágio, né? Agora a gente entra no estágio intermediário, que é a mãe, que simboliza a fertilidade, é a que nos protege, nos abraça, nos abençoa, né? Nas nossas atitudes, né? Então, é bem a mãe mesmo, né? Quando a sua mãe fala, olha, cuidado, quando a gente vai sair, a mãe sempre tá falando, né? Toma cuidado por aí, né? Que Deus te abençoe. Então, às vezes, ela chama a nossa atenção, né? Porque ela quer abençoar. E ela também abençoa a nossa casa, nossos relacionamentos amorosos, tá juntos. A Deus, ela fica muito junto dos animais. Então, assim, por exemplo, na gravidez, a deusa se faz muito presente, né? Quando ela está na sua fase mãe, né? Na nutrição, na proteção, ela está associada à lua cheia e ao verão. É a deusa que nos dá a vida, né? Então, nessa fase mãe, é ela que nos dá a vida. Agora, a gente falando da anciã, a anciã personifica a sabedoria, a experiência de vida, aquilo que a gente entende como real. A força que a gente tem na maturidade é quando a anciã se faz presente, fazendo entender o tempo e a morte. Como apenas a passagem, né? Quando a gente vai fazer a passagem, ela cuida desse momento, né? Cuida de nossas tarefas diárias, como quando temos que trabalhar, cuidar do corpo físico, do nosso alimento, do nosso amor, das nossas amizades, né? A anciã nos traz a paciência, a calma e o equilíbrio. Quando a gente está mais fechado, né, na introspecção, é a fase da maturidade, né? E ela está associada à lua minguante e ao outono. Essas fases da deusa não são só vistas como entidades separadas, sabe? Mas como aspectos, né, interligados. Uma está interligada na outra, né, formando assim uma divindade só unificada. Então, elas é uma coisa só. Elas se misturam entre elas, né? E é uma coisa só, não é a deusa. Eu tenho aqui uma imagem da deusa na fase que ela tá donzela. Eu tenho aqui a fase que ela tá mãe. Eu tenho aqui agora uma deusa, sabe? Não, a deusa é uma coisa só, né? E a adoração da deusa na bruxaria muitas vezes envolve rituais, celebrações da lua e práticas que a gente honra essa conexão com a natureza, né? Porque nada mais é do que ciclos da vida. A deusa é também vista como a guardiã dos mistérios, da sabedoria oculta e do guia espiritual. Então a deusa ela tá ligada também, né, quando você busca um conhecimento, que nem agora a gente está buscando esse conhecimento, o conhecimento da evolução, né, de aprofundar, de a gente se aprofundar na magia, na ancestralidade, de saber como que funciona tudo isso. Então, a deusa está aqui nesse momento, né, trabalhando com a gente e nos mostrando, né, os caminhos, né, do viver, né, como diz a música. Quando a gente fala da jovem, né, da donzela, da anciã, e a gente está falando da lua crescente, a mãe está ligada à lua cheia, a donzela ligada à lua crescente, assim, para facilitar, para vocês entenderem. A donzela, ela tá ligada à lua crescente. E a mãe, ela tá ligada à lua cheia. E a anciã, à lua minguante, né? E aí a gente se pergunta, puxa vida, né? E a lua nova, né? Quem é que tá ligado, né, com a lua nova?
Porque a lua nova é o princípio sagrado da deusa, né? Sua plenitude na terra. É o momento que ela sai dos céus e vem comungar conosco na terra. E você, nesse momento, quando a gente está na lua nova, ela não está, né, assim, no astral, ela está presente junto a nós na terra. Por isso que a lua, ela fica, você consegue visualizar ela durante o dia, né? Porque é nesse momento que ela está transitando, né? E agora, gente, eu espero que vocês tenham entendido, né? Que tenha ficado meio claro, porque às vezes quando eu vou fazer o nosso script aqui, eu tento ser muito simples nas palavras para que vocês tenham entendimento, né? Então a gente não tem aquele linguajar acadêmico, né? A gente não é não é essa a nossa função aqui. Aqui é para simplificar, para trazer a magia mais próxima de vocês, para vocês entenderem de uma forma clara e objetiva para trabalhar os seus caminhos, né? Porque não adianta vir aqui falar, né, bonito, não adianta aqui vir inventar um monte de história, que a gente sabe que tem um monte de magista aí que não sabe nem o que está fazendo e está passando coisas para vocês, e o pior de tudo que vocês estão fazendo, e a vida de vocês estão travando ao invés de ter uma movimentação positiva, né? E ao invés de vocês terem um direcionamento e uma fluência. Porque às vezes as pessoas elas ensinam, elas nem fazem aquilo que elas estão ensinando, né? Porque eu assim, né, eu tenho um ponto de vista que assim, eu primeiro, quando a pessoa vai me ensinar algo, eu observo se como é que tá a vida dela. Porque para a pessoa me ensinar alguma coisa, ela tem que estar fluindo, as coisas têm que estar caminhando, as coisas têm que estar dando certo para essa pessoa. Porque se não está dando certo, se tem algum problema, se essa pessoa tem alguns problemas, é porque a magia não está se fazendo presente ali. Então é isso que vocês têm que observar. Vocês que frequentam lugares, observa ali como é que é o ambiente, se vocês se sentem bem no lugar ou assistindo alguma coisa. Porque assim, vocês pegam muito nas entrelinhas, tá? O que a pessoa tá te falando, o que o magista tá falando, magista entre aspas, o que o sacerdote tá falando, o que o pastor tá falando, né? Porque tem muito pastor que tá lá no altar lá fazendo a sua pregação e tá traindo a mulher, tá saindo com isso, com aquilo. Quantas histórias a gente não sabe que acontece por trás dos bastidores, né? Então, por isso, como é que uma pessoa que se intitula ali uma pessoa, né, um pastor, né, um exemplo, um líder, como que uma pessoa que está com a vida caótica vai liderar um povo? Para onde que essa pessoa vai levar esse povo, né? Mas voltando aqui, é só uma observação que eu passei para vocês, porque a simplicidade, vocês entenderem as coisas na simplicidade, para vocês colocarem em prática na vida de vocês. É por isso. Agora a gente vai falar do Deus, que é a grande essência do masculino. É a grande essência que faz a energia ativa, a grande ação, é o dia, a luz do sol, que traz a ação, a atitude. Nos mostra através das árvores, de uma pedra, ou até mesmo de uma construção de casa. Existe firmeza, né? Aonde tem firmeza, porque o Deus ele tá ligado muito nessa energia mais de pegada, né? De ação, de atitude, de construção, né? Porque existe uma firmeza, né? Que, assim, até aproxima, tipo, quando você... Assim, para vocês entenderem a energia do Deus, é a matéria, é quando vocês conseguem tocar as coisas. Então, o Deus, ele tá nessas coisas, em tudo que você toca, em tudo que você consegue segurar na mão, é a materialidade, né? Porque a deusa tá na amplitude, na distância, na vista, quanto Deus está no toque, né? No contato, no que é criado. O Deus, quando ativado, nos traz força. Quando você ativa o Deus, quando você chama a força e o poder do Deus,
a gente está falando de força, de poder, da resistência, que torna as pessoas poderosas, né? Na bruxaria, assim como na maioria das tradições espirituais, a divindade masculina é frequentemente representada pelo Deus. O Deus na bruxaria é o complemento sagrado da deusa, formando uma dualidade, como eu falei anteriormente, uma dualidade divina que reflete os princípios fundamentais do equilíbrio, né, da polaridade. Representa a representação do masculino sagrado. O Deus na bruxaria é frequentemente associado à energia masculina, simbolizando a fertilidade, o poder do sol, a força vital, o ciclo da vida também, assim como a deusa. Ele é visto como o consorte da deusa, colaborando com ela na criação e na sustentação do universo. O ciclo anual do Deus. Assim como a deusa passa por diferentes fases representadas pelas estações do ano e pelos ciclos lunares, o Deus também é reconhecido em seus aspectos sazonais. Ele morre e renasce, simbolizando os ciclos naturais da agricultura e da vida. O Deus da caça é protetor da natureza, né? Em algumas tradições da bruxaria, o Deus é venerado como caçador, associado à busca pela comida e à proteção da comunidade. Sua morte simbólica, durante certas fases do ano, representa a fertilidade, que surge a partir do sacrifício e da renovação. Deus cornífero e da floresta. Algumas tradições veem o Deus como um ser cornífero, associado à floresta. Coitado, né? Às vezes as pessoas associam, quando vê a imagem do Deus, porque o Deus cornífero, ele é representado, ele parece muito com o Pan, né? E aí as pessoas associam o Pan com o símbolo satânico, né? Que é o Bafomé. O pessoal, eles misturam muito as coisas, né? E aí ele fica associado, né, nessas crenças, né, nessa observação, né? E nas cerimônias sazonais e celebrações é onde a sua presença ela está mais presente, honrada, né, como parte assim, integrante do equilíbrio divino do lado da deusa. Então, toda vez que tem uma celebração, toda vez que tem um esbá, é sempre representado pelo sacerdote e pela sacerdotisa, né? Porque cada um ali vai representar o Deus e a deusa, né? E o Deus se manifesta exatamente naquele momento que a gente precisa de força, naquele momento onde a gente está também no nosso melhor, quando a gente está indo bem, fluindo bem, nos colocando no nosso máximo, né? Naquele nosso máximo de poder, onde a gente sabe que naquele momento as coisas estão indo bem, né? E o Deus também faz a natureza germinar, florir, florescer. Assim como a deusa, ele também tem a sua trindade. Quando jovem, ele é o Deus da caça, né? Então, ele jovem, ele é o caçador, que traz o alimento para casa, que busca nosso trabalho, nosso dinheiro, criador de projetos. O jovem também, a gente tem o lado, né, do garoto pólen, momentos da paixão, que exala energia. Quando a deusa nos traz o amor que vai brilhar, o Deus, enquanto jovem, nos traz o calor da paixão, entendeu? Então, a deusa, quando a gente tá no nosso momento, não, agora eu gosto de uma pessoa, agora a gente vai casar, e aí você casa, você passa a vida com aquela pessoa. Hoje em dia nem tanto, né, gente? Mas acontece, né? E aí as pessoas elas vão se desenrolando ali, ficam velhinhos, enfim, é o momento onde a deusa se manifesta. E o Deus, ele tá naquele momento apaixonado. Quando a gente se apaixona, tem aquela paixão louca que não dura muito, né? É aquele calor, né? Naquele momento, né? E tem o Deus Pai, um pouco mais firme, severo, rígido, que nos ensina a ter regras, né? Fala sobre a razão. Por nós, né? Tem aquela postura mais firme, né?
que traz a gente para a realidade, que traz a gente para a luz, né? Nesse momento, quando a gente fala sobre mente positiva, isso não significa só no mental, né? Ele pede para a gente partir para atitude, né? Então, a mente positiva é um momento que o Deus ele se manifesta para você ter uma atitude, uma ação, né? O Deus no Pai é aquele que fala o que tem que ser feito e ponto. Mas faça com amor para que haja frutos e para que a deusa possa te abençoar. Né? O Deus Pai também é o grande guerreiro, forte, seguro, ele que nos protege contra o mal, que afasta os perigos e abre as portas. Agora a gente vai falar do Deus Ancião. Eu falei para vocês que a aula ia ser um pouquinho comprida, né? Mas se a gente quer entender um pouco de magia, se a gente quer entender como que funciona toda a bruxaria, quais os aspectos, o que faz o Deus, o que faz a Deus, a gente tem que entender todos esses aspectos e passar por todas essas fases para que a gente possa entender, né? Então, o Deus Ancião é o que protege nossa vida, que escreve as linhas, que nos dá ferramentas para chegarmos aos nossos objetivos. O ancião, no dia a dia, né, no nosso dia a dia, ele traz a força mágica que nos faz crescer. É muito poderoso, porque dentro desse processo, falamos da nossa vida, porque o Deus está no nascimento, no processo da vida. Quando a deusa nos dá a luz, o Deus tá do lado orientando. Quando a gente está nascendo, quando a gente está ali naqueles nossos momentos iniciais de vida, que é quando a deusa dá a luz, o Deus está do lado, dando a orientação. E no leito de morte, no lado da consciência do que fizemos durante a vida, é o Deus que está nos dando o lado. Ou seja, o Deus que está nos guiando, nos orientando. Ou seja, quando você está ali naquele momento onde você passa pela sua vida, né, no leito de morte, quando a gente vai ali naquele momento relembrar tudo aquilo que, né, foi a nossa vida, é quando o Deus ele está ali junto, o ancião, né, para nos mostrar os caminhos, né, que vai nos levar nos braços da deusa, que está do outro lado nos esperando. Então, esse é o nosso caminho de vida, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo que a gente falou aqui nessa aula de hoje. Que se vocês não entenderam, volte, anotem, entendeu? E se esse conteúdo para vocês foi de valor, que vocês possam comentar, compartilhar, curtir, se inscrever no canal, porque muitas outras pessoas também estarão recebendo esse conteúdo. E agora a gente encerra, né, essas aulas teóricas, por enquanto, porque é muita coisa, né, que foi passado aqui para vocês estarem assimilando. Quem não assistiu às aulas anteriores, volte, eu vou deixar aqui no card a sequência de algumas aulas, das primeiras, dos nossos encontros, né, porque agora eu mudei, agora não é mais aulas, serão encontros. Então, a partir de hoje, né, hoje a gente encerra essa parte mais teórica, e depois a gente vai partir para a magia. Então, daqui para frente, é magia atrás de magia. E dentro da magia, eu vou estar explicando para vocês dos incensos, das velas, das pedras. A gente vai falar muito sobre pedras. Vocês vão entender para que serve cada uma. E como usar essas pedras corretamente. Como que elas vão estar te auxiliando. Assim como os incensos. Quais os incensos que a gente deve usar, quais os melhores incensos para a gente estar ativando. A gente vai estar falando de muita coisa legal, das velas, a gente vai crescer, vocês vão ver como é que a vida de vocês vão mudar, porque eu acredito nesse projeto, e vocês vão daqui para frente, eu tenho certeza que a gente só vai ter respostas positivas do universo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e eu espero vocês até o próximo vídeo, tá bom? Beijão, até mais, gente!